aí? Você podia Até onde? retomar, Oscar. Você Foi podia até retomar. onde? Você podia Até retomar onde? do começo. Do começo? Beleza. Então, vamos lá. Falando do título da... Porque esse nome, astrologia, né, o que significa astro, mais a palavra logia, logos, né, que é razão, que é lógica, e é a parte assim esotérica dos astros, que estudava-se antigamente junto com a astronomia, que é a parte da astro mais medida, que seria a parte física, a matemática mesmo, que mede distância de astro, peso, etc, etc, né? E dizendo também, estava dizendo que nós não estamos sozinhos no universo, a interação é constante no cosmos, e a nossa ligação com a constelação de Órion, como sabemos aqui na casa, né? Eles trabalham pela evolução do planeta, e todo planeta onde é habitado tem uma constelação, com a tutela de ajudar na evolução. Mas fora da constelação de Órion, existe aquelas 12 constelações, né? Que chama deram o nome de signos, né? Essas constelações formam a circunferência em volta do planeta Terra. Então, será uma coincidência, né? Deus colocar nessa posição só para a gente olhar para cima e ver estrela, né? Tem algum significado, isso tem algum propósito, né? E há 15 mil anos atrás, segundo os estudos, o homem começou a desenvolver o calendário, porque através da percepção dos dias diferentes das noites, noite maior do que o dia, outra época, dia maior do que a noite, ele começou a contar os dias e descobriu o solstício e o equinócio. Aí ele percebeu que quatro constelações eram fixas. Áries com Libra e Câncer com Capricórnio, formando uma cruz, né? E entre essas quatro constelações tinha as outras constelações que hoje a gente conhece, dá o nome de signo. Por muito tempo, o homem começou a perceber que tinha umas estrelas que andavam, e aquelas estrelas que andavam, ficou milênios para ele descobrir o que era aquilo. Até que um dia, com o desenvolvimento de aparelhos astronômicos, conseguiram ver que elas não tinham luz próprias. Aí os gregos mais tarde deram o nome de planetas. Isso aí já foi bem mais tarde, porque a notícia mesmo, o achado mesmo de primeiro gráfico com símbolos de astrologia foi deixado pelos sumérios, que viveram ali na área onde é o Iraque atualmente, né? Várias civilizações passaram por ali. A Suméria, mais tarde os caldeus, que desenvolveram a astrologia também, e eles deixaram assim o primeiro escrita com sentido de zodíaco mesmo, com as constelações, uma coisa mais arrumadinha. Então, na antiguidade, aquelas viagens ali do Mediterrâneo, né, aquele comércio era feito tudo por ali entre os países, e a astrologia chegou lá no Egito, na Pérsia, na Grécia, e os matemáticos, maiores matemáticos, eram no Egito. E os egípcios contribuíram muito com a parte matemática assim para o desenvolvimento da astrologia. E os persas tinham os magos, aqueles sacerdotes magos, que contribuíram assim, com a parte esotérica da astrologia. Os gregos, né, tinha aqueles cientistas, a ciência da Grécia era bem desenvolvida, a Grécia contribuiu com a ciência. E os gregos, né, aqueles filósofos, pensadores, que na Grécia teve vários, quando eles estudavam o máximo na Grécia, eles iam lá para o Egito para aprender matemática, astronomia, que era uma ciência obrigatória na época, como é a matemática nas escolas de hoje. E, por exemplo, Pitágoras estudou na Grécia, chegou a um ponto que ele sabia mais que os professores. Aí ele foi lá para o Egito, chegou lá, daqui a pouco ele sabia mais que os professores. Aí voltou e deixou aquele monte de
uma riqueza de informações para a gente, até as notas musicais foi ele que conseguiu codificar, e ele deixou essas fórmulas que deixa a cabeça da gente quente até hoje. Então, tinha aquela turma toda, era um astrólogo, poderia não praticar, mas eram astrólogos, Platão, Sócrates, Aristóteles, há 640 anos antes de Cristo, já falava sobre os 4 elementos, e todas aquelas áreas tinham escolas, todas as escolas tinham o curso de astrologia, astronomia, então todos os pensadores, eles eram astrônomos, eram astrólogos, alguns se dedicavam menos, outros mais à astrologia. O grego assim que mais contribuiu para a astronomia e astrologia foi o Hiparco. E a Grécia deixou assim um legado assim, eles é quem deram os nomes de planeta, porque significa andante, né? Aquelas estrelas que andavam. Deram o nome de zodíaco, que significa a roda dos animais. Eles fizeram associação dos deuses deles com os planetas, né? E a gente observa que a mitologia encaixa na nossa personalidade a mesma coisa que os planetas encaixam tanto na nossa personalidade como na significado de cada deus, né? Aí, bom, lá na Grécia que começou esse mapa individual, que antes mapa astral eram os imperadores ou então aqueles grandes mercadores que tinham dinheiro, que ia fazer uma viagem, um navio dele ia se deslocar para determinado lugar e ele queria saber se ia ter tempestade no mar, se corria risco de perder mercadoria. A astrologia trabalhava nesse sentido. Os reis, imperadores com estratégia de guerra, contratava astrólogos, né? E aí o Império Romano pegou a cultura da Grécia, né, adaptou a deles naquela dominação e trocaram. Bom, o seu deus do amor aí é Afrodite, nossa deusa aqui é Vênus, então vamos trocar os nomes. Aí trocou o nome de todos os deuses que eram gregos, passaram a ser hoje conhecido na mitologia romana. E aqueles imperadores lá não faziam nada sem ser um astrólogo, né? Tem o mais famoso lá, que é o conhecido, que é o Adriano, dentro da astrologia, segundo a lenda, né, a história, diz que ele não atravessava a rua sem consultar um astrólogo. Todos se tivesse uma reunião dele lá com o parlamento, ele contratava um astrólogo. Tinha aqueles imperadores que mandavam o astrólogo fazer o mapa das pessoas influentes, tinha capacidade de tomar o poder dele, aí mandava fazer o mapa, se ele visse que podia derrubar ele, mandava matar. Bom, a astrologia foi andando. O primeiro livro assim deixado de astrologia foi escrito pelo Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. É o Tetra Biblos. Existe esse livro até hoje, com tradução em inglês, inclusive. Foi escrito assim no 2º século depois de Cristo. Ptolomeu nasceu, acho que parece no ano 100 depois de Cristo, então antes do ano 200 ele escreveu. Depois Santo Agostinho, que viveu no ano 300 ou 400 por aí, também deixou tinha escola, né, de astrologia. Depois surgiu a Idade Média, a Igreja Católica proibiu a astrologia, ficou 1000 anos nessa Idade Média, a astrologia sendo estudada assim só por algumas pessoas mais influentes, mais escondidas. Então, por exemplo, alguns Nostradamus, aqueles astrônomos Kepler, que era muito conhecido, Leonardo da Vinci, até o Newton. Então, essa turma tudo era astrólogo. No ano mesmo com essa proibição da igreja, todo mundo da igreja estudava muito, né? O negócio deles era só rezar, sobrava tempo para estudar. Então, tinha o São Tomás de Aquino, já no século XII,
ele era um grande astrólogo e teve um professor também que foi santo, né? E professor, o professor que passou por ele era o Santo Alberto Magno, também deixou muita coisa de astrologia. Aí, bom, foi embora a Idade Média, Idade Média, aí entrou aquela época do Iluminismo, século XVI, XVII, e o pessoal ali tinha aquele preconceito, né? Nada que pudesse provar com a matemática não era verdadeiro. Então, aí separou a astrologia de astronomia, né? Andaram junto a mais, até hoje. Aí, depois, com a Revolução depois rolar muitas cabeças, aí a astrologia voltou a, a funcionar, a ser aceita, né? Com preconceito, mas não aquele preconceito de mandar cortar a cabeça mais. E foi seguindo, né? As grandes navegações, né, usavam muito a posição dos astros para navegar, era uma espécie de um GPS de português durante muito tempo, ser guiado no mar lá pelos astros, pelos planetas, pelas estrelas, né? E a astrologia, então, caminhou daí para frente, sem ser muito perturbada, né? Então, o que né, a gente pode tratar hoje da astrologia? Né? Um resumo da história para a gente entender. Ela foi assim, enquanto, por exemplo, estava desenvolvendo essa astrologia clássica que a gente usa aqui no Ocidente, os chineses tinham a astrologia própria deles, os indianos, né? Cada outro lado do mundo, na América, os maias, os astecas, né? Então, muita coincidência, assim, uma superstição para os povos assim desligados um do outro desenvolver a mesma coisa, de acordo com a cultura de cada um, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente nasce, ninguém nasce por acaso, não é uma fatalidade. Nasce porque tem uma missão, tem um propósito, né? E naquele nascimento nosso ali, está registrado aquela hora do nascimento, com a posição dos astros no céu naquele momento, tanto das constelações como dos planetas, está registrada ali uma certidão de nascimento cósmica na nossa assim. Está ali o registro que está anotado para você fazer. Tá aqui é a sua missão. Quando você desencarnar, isso aqui vai para o livro da vida. Né? Está ali a nossa pressão digital, né? Está tudo ali. E um astrólogo bom, um excelente astrólogo, ele não consegue ver nem 1% da nossa vida no mapa astral, né? Diz, tem um hino do mestre Neu que fala que Deus tem os seus segredos, não é para todos nós saber. Então, tem coisas que realmente a gente não vai saber tão profundo assim, né? E essa mapa astrológico tá, por exemplo, os 4 elementos que várias culturas na antiguidade estudaram, né? A medicina chinesa já usa os 4 elementos, faz a utilização dos 4 elementos há muito tempo. A védica, e, como eu falei, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, Aristóteles já tratava dos 4 elementos. Então, são energias que nós precisamos e que o universo alimenta a Terra dessas energias. Um canal de alimentação dessas energias, os 4 elementos, que é água, terra, fogo e ar, vem dessas constelações. Né? Como são 12 constelações, 12 dividido por 4 dá 3, então tem 3 signos para passar energia de fogo para a gente, temos 3 signos para passar energia de terra, 3 signos para passar energia de ar da gente. Quem ouviu a nossa conversa com a nossa mentora lá da ala 4, né? Ela falou
das energias masculinas e femininas que nós precisamos nos equilibrar nelas e o planeta precisa também equilibrar nessas energias. Essa energia chega através desses 4 elementos. Os signos de terra e de água traz a energia feminina, os signos de fogo e de ar traz a energia masculina. Isso independente do signo que a gente é. A pessoa nasceu de Áries, o outro nasceu de Câncer, o outro nasceu de Sagitário, mas cada um recebe essa energia de acordo com o que ele precisa, né? Claro que ele nasceu sob aquele signo porque ele precisa mais viver a essência daquele signo do que dos outros, né? Então, cada energia dessa trabalha na nossa personalidade, de uma maneira. Cada energia dessa traz uma característica na nossa personalidade, no nosso comportamento, né? Pegando cada uma delas. A energia de fogo, por exemplo, ela traz para a gente aquela maneira da pessoa agir pela intuição, pela inspiração, né? Ele não, na hora que ele vai tomar determinada atitude, ele não preocupa com o que vai acontecer, se vai dar certo, mais ou menos assim. A energia de ar faz a gente tomar atitude com o raciocínio lógico, né? O pensamento, né? É uma energia de ar. A energia de terra é aquela que faz a gente tomar as nossas atitudes de acordo com as nossas experiências, né? Aquela atitude que a gente toma baseada na segurança, né? A energia de água é a energia própria da mediunidade, né? Energia de água, nós tomamos atitudes pelo nosso sentimento, pela nossa emoção, pela nossa percepção. Então, a energia que mais traz a nossa percepção é a energia de água, que vem de signos de água de Câncer, Escorpião e Peixes. Em todas essas energias, o primeiro ciclo, a energia dele é sempre a mais primitiva. Não quer dizer que seja a primitiva, né, a pior ou melhor, não. É uma energia mais densa, né? Então, por exemplo, pegar o signo de fogo, Áries, uma energia mais primitiva. Leão tem uma mais rarefeita e a energia de Sagitário é mais intensificada ainda. Então, a energia de água, quando você pega Câncer, uma energia mais primitiva, depois passa para o Escorpião, que ela é mais rarefeita, e energia de Peixes, que é mais atuante. E, por exemplo, fazendo uma comparação, Câncer seria uma lagoa, Escorpião seria um pântano enorme, Peixe seria o oceano, né? Então, assim, uma comparação do nível das energias, como é que chega. A energia de terra, a mesma coisa, né? Touro, Virgem e Capricórnio. A energia de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então, nós trazemos no nosso mapa as energias de acordo com o que elas têm que ser trabalhadas no nosso organismo, nos nossos corpos espirituais, né? Então, por exemplo, a pessoa com excesso de energia de terra, ele é aquele que tem o pé no chão, então vai ficar com o pé no chão demais e vai, quando for tomar alguma atitude, ele está preocupado com a segurança dele, né? Um exemplo resumido para a gente entender cada energia dessa. Quando a gente toma uma atitude com energia ou melhor, se a pessoa tiver pouca terra no mapa, né, ele não vai tomar essa atitude sem avaliar a experiência, sem avaliar a segurança, também fica arriscada. Um signo de ar, uma pessoa que for tomar um excesso de ar, é aquele que pensa demais, fala demais, né? E
E, às vezes, ele toma decisões precipitadas por causa do excesso de ar e não vai considerar, por exemplo, a segurança, né? Que é o equilíbrio da Terra daria para ele. Uma falta de ar, né? A gente vai tomar uma decisão sem usar o pensamento, né? Pode usar, por exemplo, usando a opinião dos outros, sem fazer um estudo sobre aquilo que a gente vai decidir. Um excesso de água, a pessoa pode ser passional, né? Tomar uma decisão pela emoção, esquecer a lógica, que é do ar, esquecer a segurança, que é da terra, e tomar uma decisão errada. Né? Uma falta de água no nosso sistema espiritual pode dizer aquela falta de sentimento, aquele tô nem aí, né? O cara que falta emoção, falta sentimento, falta percepção, né? Tudo. Então, fogo, excesso de fogo, acho que eu falei, né? Excesso de fogo vai dar a pessoa tomar uma decisão muito impulsiva, né? E falta de fogo vai faltar assim um estímulo, né, para a pessoa arriscar, por exemplo. Então, o nosso mapa traz essas energias de acordo com o que a gente precisa, né? Nós trazemos os nossos karmas também junto, né, quando a gente nasce. Como nenhum de nós somos equilibrados, então essa energia vem toda desequilibrada no nosso mapa. Nós temos trabalhos, por exemplo, no Magira, por que vem irmãos das águas, da terra, do ar, do fogo, né, para alimentar a nossa energia, para ajudar no nosso equilíbrio do médio, depende dessa energia equilibrada. Trabalho xamânico, que trabalha exatamente com 5 elementos, né? Não estou falando do 5º elemento, porque ele é uma consequência dos outros 4. Né? Os outros 4 são a base para a gente atingir o 5º elemento, que quando os 4 elementos estiverem equilibrados, aí o amor flui. O amor incondicional começa a fluir a partir daí. E aquelas energias... Bom, antes de falar das outras energias masculina e feminina, fazer uma comparação que as pessoas falam muito, pô, mas signo de água não combina com fogo, signo de ar não combina com aquilo, qual signo que combina? Não dizendo do signo, mas as energias dentro de nós. Por exemplo, fogo combina, igualzinho combina na natureza, eles combinam dentro dos nossos corpos espirituais. Por exemplo, se você viu um fogo lá, quando o pessoal faz queimada, põe um fogo lá na mata, o que acontece? Quando o vento junta ali, o fogo vai aumentando, o vento vai aumentando, os dois combinam direitinho. Joga faísca no vizinho, aumenta, vai queimando outros lugares. Então, dentro da gente, aquela combinação é a mesma coisa. Né? Então, duas pessoas em determinada relação, pode ser no casamento, mas não pelo signo delas, mas pela energia que elas carregam. Pode haver essa junção, facilidade dessa união. Então, por exemplo, se você, do jeito que o ar combina com o fogo, você chega com a água lá, apaga o fogo, o ar vai para um lado, o fogo vai para o outro. Né? Então, a combinação da água com o fogo também não dá tão certinho. Né? Se botar fogo na água, não vai pegar fogo na água também. Você pega uma mangueira de ar, enfia dentro da piscina, sopra, a água vai expulsar o ar para fora. Aquele ar não fica ali na água. Então, são 2 elementos também, assim como é na natureza, dentro do nosso ser. A água e a terra combinam direitinho. Você joga uma água na terra, a água mergulha, vai para dentro da terra, mistura, dá para fazer uma cerâmicazinha ali bonitinha, moldar uma coisa bonita. A água toma a forma da terra. Então, essas combinações existem nesse sentido. Mas não quer dizer que nós trazemos os nossos karmas, as nossas necessidades de passar por determinadas turbulências
que às vezes a gente entra num desequilíbrio dele que nosso espírito precisa, né? Com coisas que às vezes o astrólogo não vê, que uma coisa que é bom para o espírito pode não ser bom para a matéria. Então, por isso que os irmãos espirituais aconselham a gente a não falar do futuro da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem uma expiação para passar e está previsto alguma coisa de um acidente na vida dele, qualquer coisa assim. Mas às vezes ele já nasceu para assumir aquele acidente que o espírito dele precisa passar por uma situação. Então, um astrólogo vai, ele se mete na vida do cara, a matéria do cara pode ser bom, mas para o espírito não pode ser. Então, a gente não deve deixar, como me falaram na Irmandade da Luz, o futuro a Deus pertence, né? Então, me ensinaram a seguir este caminho. No mapa astral, a gente pode aproveitar para falar da personalidade da pessoa, ajudar numa vocação, a criança numa vocação profissional, essas coisas assim, a gente deve falar. Então, realmente, entendi o que é, né, o falar do futuro. E as energias femininas e feminina e masculina, elas vêm desses 4 elementos. Por exemplo, vêm da terra e da água. Então, os signos de água e de terra nos alimentam com essa energia feminina. Os signos de ar e de fogo nos alimentam com a energia masculina. Essas energias misturam aqui dentro de acordo com o que a gente vive, né? De acordo com a nossa vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que é, juntando as 3 palavras, né? Astrologia, a vida espiritual e a mediunidade, no mapa astral está escrito aquilo que a gente tem que viver. Kardec diz lá na literatura dele que todo ser vem com a missão. A missão pode ser cuidar de um jardim, por exemplo. É uma missão que a gente assume lá. Outro assumiu uma missão de médium, né? Quando a pessoa reencarna, a matéria começa a pesar, aí a pessoa, ao invés de atender a necessidade do espírito, ele começa a atender a necessidade do ego. É o que acontece com todo mundo, né? Todos nós, né? Até que um dia a gente chegar ao nível de Chico Xavier, que compreende a nossa missão totalmente, a gente vai se dedicar de maneira plena, né? Então, a vida espiritual, eu quem vou escolher, né? Cada um pode escolher. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer aquela trabalho, atender aquela missão, e temos o livre-arbítrio também de não atender aquela missão. Ou se eu quiser, numa missão de médium, usar para o lado errado, né? Lado errado, entre aspas, aí, né? Porque tudo é evolução, o livre-arbítrio me permite também. E a gente fica nessa roda de reencarnação por isso, até que um dia a ficha cai. Agora, a mediunidade, nós nascemos com ela e não tem como livrar dela nessa vida. Foi um compromisso assumido antes da gente reencarnar. Então, é assim que a astrologia é muito útil para um médium, né? Então, por exemplo, voltando a falar das constelações que traz a energia de água, né? Uma pessoa que tem os planetas que regem esses signos são muito importantes para a mediunidade. A Lua, que rege Câncer, o Plutão, que rege Escorpião, e Netuno, que rege Peixes. Então, na mediunidade, Netuno é o planeta que anda na frente, é aquele que faz a conexão mesmo com o mundo maior, é Netuno. Então, esses planetas vão designar se a pessoa é um médium ou não. Muitas vezes está obscuro ali no mapa e a gente não consegue ver, conforme eu falei, né? Tem situações de combinações ali no
o nosso mapa aqui fica dificílimo para ver. Às vezes pode olhar o mapa, não percebe. A maioria a gente vê, é claro, né? Acredito que sabendo a média-idade de uma pessoa, uns 70%, 80% de chance a gente tem. Né? E as pessoas, né, que procuram astrólogo, você pode falar o que ele vai fazer, que ele vai seguir o caminho dele. Se ele for aquele cara que é materialista e que não deixa a espiritualidade de lado, ele vai botar o mapa no bolso, vai acreditar, mas não vai fazer. Então, a maioria das pessoas que pede para ver o futuro, 99%, se falar que ele tem que fazer uma coisa, não faz. Né? A mais curiosidade da gente saber do que da gente realmente fazer o que determina o nosso mapa. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho claro, menos prolixo possível, né? E não tenha enrolado tanto. Mas eu acho que é importante para a Irmandade da Luz, porque, conforme eu falei naquela conversa durante a semana, o Ralph tinha me falado que futuramente a Irmandade da Luz irá trabalhar com astrologia de uma maneira bem diferente do que as pessoas trabalham com astrologia, né? Que é uma ciência sagrada, né? É uma linguagem cósmica, né? Repetindo, e poucas pessoas no planeta Terra entendem. Então, hoje é dia 21, é hoje que começou um eclipse lá do outro lado do mundo, na Ásia, e o que tem de astrólogo falando desse coisa que vai acontecer, isso que vai acontecer aqui, faz seu mapa astral, eu acho que não vai acontecer tanta coisa que eles estão falando. Na internet, os canais no YouTube é uma máquina de ganhar dinheiro para algumas pessoas, né? Como a gente sabe. Então, não vai causar tanto impacto. Eles estão aproveitando o coronavírus, estão aproveitando a conjunção de Saturno e Júpiter com Plutão e etc, etc, para tentar acertar uma coisa e ficar famoso. Os caras fazem isso. Bom, eu acho que o tempo que eu gastei, acho que eu falei aquilo que eu queria falar. Né? Então, passar a palavra aí para a coordenação aí do Café com Pinga aí. Muito obrigado. Pai Oscar. Olá, gente. Nós temos algumas perguntas. Eu queria saber, Jaqueline, você quer perguntar para o Pai Oscar sobre o eclipse? Posso falar. Oscar, sem ser na perspectiva assim, de adivinhar o futuro, mas o que você pode ajudar a gente a entender aí sobre a influência desse eclipse de Câncer acontecendo nessa virada de estação? O que você pode ajudar a gente a compreender? Sim. Esse eclipse vem complementar um aspecto que está no céu já, né, que é o Plutão em Capricórnio, está em conjunção com Saturno, Júpiter agora passou junto, Marte entrou, não sei se já saiu, e vem esse eclipse, são mudanças mesmo no planeta, né? O signo de Câncer, com certeza, vai envolver alguma coisa nas famílias, né? É uma coisa que até já começou, né? Uma energia obscura que tem na Terra, esse eclipse pode aumentar, né, a influência dessa energia, de um lado, assim, dá um impacto assim, não muito saudável para a humanidade. Então, é nesse sentido que vai acontecer. Ele vem reforçar aquela conjunção que Plutão e Saturno veio para mudar mesmo muita coisa no planeta. O Plutão vem a transformação, por exemplo, Saturno mexeu com a profissão de todo mundo, né, que é um planeta ligado à profissão. Respondi? Respondeu. Obrigada, Pai Oscar. Nada.
Nós temos uma pergunta aqui, pai Oscar, da Escorpião Rosa, Giovana. Giovana, Giovana, você quer falar? Vou falar. Pai Oscar, na astrologia antiga, diz que que a influência dos astros, quando a gente nasce, ela fica imprimida no nosso mapa de destino, vamos dizer assim. E eu queria saber se existe a possibilidade de mudança dessa marca deles. Porque, por exemplo, quando você tem uma determinada marca do astro no teu mapa astrológico, de ciclos em ciclos se repetem algumas coisas. Eu queria saber se esse tipo de ciclo, se ele pode ser mudado. É o seguinte, vou dar um exemplo com o planeta para falar da sua pergunta aí. O mapa, mudar não tem como. Agora, por exemplo, ali tanto está o lado que você pode levar para o bem, como o lado que você levar para o mal. Vamos dizer assim, eu não gosto de usar essas palavras bem e mal, mas para entender melhor fica assim, né? Você tem uma facilidade com o mesmo planeta, você que escolhe, né? Pelas dificuldades que a gente traz das reencarnações anteriores, é que dificulta a gente, às vezes, a procurar a maneira que vai para o lado melhor, porque normalmente existe sacrifício para você realizar o lado melhor. Acomodar é melhor, né? Então, o ciclo de Saturno, que é bem interessante. Saturno, de 7 em 7 anos, ele faz uma quadratura no nosso mapa. Quando a criança completa 7 anos, é a chance que os pais dela tiveram de formar a personalidade dela. Aí, a partir dos 7, vem Saturno. Quando ele tiver 14 anos, Saturno volta ali na outra quadratura, quando ela está adolescente, para cobrar o que foi feito dela. Se ela desenvolveu o caráter dela, foi polido, se deu uma melhorada, se deu uma piorada, foi uma criança que estudou ou não estudou, né? Tudo vai depender da pessoa. Então, ela aproveitou a energia de Saturno para não estudar ou para estudar. Depois dos 14 aos 21, com 21 anos, Saturno bate ali outra quadratura. O que você fez até agora? Eu podia ter feito o 2º grau, não fiz, não sei o quê, não estudei, então você vai dar duro agora. Aí a pessoa começa a ter uma dificuldade que ele mesmo é que causou. Já outros que aproveitam, quando bateu 21 anos, o que você fez? Olha, eu fiz tudo que eu podia fazer de curso, eu fiz doutorado com 21 anos, etc, etc. Então você já vai ter uma oportunidade na sua vida, né? Saturno é como se te cobrasse de acordo com as suas obras. Quando que você, depois de 21, 7, 29 anos, passa Saturno de novo com outra quadratura. Você observar, 28 anos, tem muitas pessoas casando, muitas pessoas se separando, nessa faixa de 27 até os 32 anos, porque fica ali 2 anos ali naquela posição. Então, a pessoa tem duas coisas para aproveitar. Ou melhor para ele, ou se acomodar e aproveitar o pior. Quando o cara chega nos 60, puxa vida, deixei de fazer tanta coisa na vida, né? Aí começa a ter dor de coluna, porque o Saturno rege as nossas colunas, e aí o cara começa a apanhar. Então, é isso. Então, a pessoa, tanto o bom como o desagradável está ali no mapa. O livre-arbítrio está todo ali no mapa, então que essa pessoa escolhe. Entendeu? Fui claro? Tá, Jóia. Obrigada, muito obrigada. Beijo. Pai Oscar, tem uma pergunta aqui da Antônia. Ela pediu para que eu lesse. Oscar, segundo a astrologia, nós temos todos os signos em nossa personalidade, identidade astral. Então, o que evidencia mais em cada um de nós é que fica impresso na hora do nascimento a pergunta. Ou seja, o que denomina a nossa personalidade? É a casa astral? Quando você nasce ela que nasceu sob Capricórnio, que ela precisava nascer sob Capricórnio para vivenciar nessa vida a energia de Capricórnio. Então, o signo que a gente nasce, nós necessitamos da essência desse signo. Mas nós precisamos de todos os outros.
Então, por exemplo, onde está a Lua? Se ela tiver uma Lua em Aquário, ela vai ter um temperamento bem aquariano, né? Pouca paciência, às vezes, quando as pessoas não estão ali do jeito que ela gostaria, né? De Aquário. Se ela tiver um ascendente também, não sei, o ascendente dela também vai ter uma participação, trazer uma pouca dessa personalidade. Onde está Marte vai trazer outra personalidade. Então, é uma junção de coisas para formar que só vem. Por isso que cada um tem uma personalidade diferente. O signo que tem mais na ordem é Virgem, né? Já viu que cada um é totalmente diferente do outro, né? A individualidade não depende do signo que a pessoa que neste vai ter que ver aquele negócio das energias onde estão localizadas. Se ela tem água, se ela tem muita água, tem muito fogo, tem muita terra, cada um dá um tipo de característica na personalidade. Então tem que juntar aquilo, tudo aquele quebra-cabeça todinho, entendeu? Eu respondi ou ela quer mais? Antônia, o pai Oscar respondeu? Ok, ela disse ok. A gente tem agora, a Camila vai perguntar. Pai Oscar, a astrologia, eu também entendo ela como uma ciência e concordo com o que você afirmou no vídeo de divulgação do dia de hoje. A astrologia é uma ciência reencarnacionista, certo? Certo. E tem como eu analisar as vidas passadas no meu mapa? Eu cheguei a estudar isso, mas não me aprofundei. Mas tem. É como se fizesse um retrocesso no seu mapa ao contrário. Quando você voltasse, você tem ali a data do nascimento, aí você vê as posições dos planetas futuro, você vai construindo, ó, tal ano assim, uma possibilidade de acontecer isso. Então, existe um cálculo, eu nem me lembro como é que é isso, mas existe um cálculo que você volta no passado para saber pouca coisa, não é muita coisa, não. Mas dá para ver muito pouquinho mesmo. Não dá, é raríssimo, é muito pouco mesmo, mas que dá. Entendeu? Obrigada. Não. Pai Oscar, a Escorpião Rosa tem uma pergunta. Fala, escorpião rosa. Acho que é escorpião preto, não é não? O escorpião preto tá atrás de você, viu, pai Oscar? Eu vou cortar a tua língua hoje mesmo, hein? Eu vou me esconder lá atrás daquelas árvorezinhas lá, hein? Olha, olha. Pai Oscar, eu quero saber o seguinte. Outro dia me ofereceram um mapa astral esotérico. Ele fala o quê? A respeito só da missão espiritual da gente? Olha, eu não sei como é que eles fazem mapa esotérico por aí, porque até hoje os livros esotéricos que eu vi, 10% de 5% de esoterismo e 90% de comércio. Entendeu? Sinceramente, eu não sei como é que eles fazem. Eu nunca fiz, mas tem que ver realmente a credibilidade da pessoa que está fazendo, né? Porque hoje você vê todo mundo, aquele site que a gente vê lá no YouTube, no Google, você vê tudo cheio de anjos, umas coisas bonitas, que a gente pensa que aquele cara é o máximo, né? A gente tem que só cuidado com o que a gente vai fazer, porque, sinceramente, essa eu não sei te dizer como eles fazem, né? Um mapa do jeito que eu estou falando aqui com vocês seria um mapa esotérico, né? Analisando essas coisas, vendo onde tá, o que você tem de água, o que você tem de masculino e feminino, o que você tem de planeta, né, que estão combinando, sem aquele negócio de arrumar emprego, arrumar dinheiro, o que eu faço para ganhar muito dinheiro, né? Isso aí já não é esotérico, não. É aquela pergunta primeira que você fez, né? Tem um lado que você pode seguir para uma coisa, o lado que você pode seguir do outro. Entendeu? Tá bom, obrigado. Agradeço diretamente aqui do pântano. Essa do pântano. Deixa estar. Beijo, gratidão. Pai Oscar, agora a pergunta sou eu que vou fazer. É minha pergunta. Sim. Eu queria saber, assim,
como é que eu posso te dizer? Assim, eu sei que no nosso mapa astral tem nossas características, né, no nosso mapa. E também tem as nossas tendências profissionais, não é? É certo? É, Tem, assim, as nossas inclinações profissionais também estão no nosso mapa. então. Aí eu queria saber, assim, qual que é a casa que tá, né? Qual que é o planeta que tá Indica a profissão? Isso, que indica a profissão. Eu lembro que o senhor já comentou sobre a minha, mas eu acho que eu já esqueci. Olha, para você saber a profissão, você tem que procurar o seu Sol, né, que é o rege seu signo de nascimento, e Saturno, que eu falei ainda há pouco, que é o planeta da profissão. Tem que ver como é que ele está no seu mapa lá. Não só onde ele está, mas onde ele faz aspectos. Né? Entendi. Então, por exemplo, se você tem um Saturno na casa 7, você pode ser uma profissão de advogado, por exemplo, promotor, juiz, etc, etc. Seguir essa área, né, da justiça. Isso é um exemplo. Cada casa vai dizer. Você tendo na casa 12, vai trabalhar na Irmandade da Luz de Graça, que é a sua missão. Eu tenho a minha lua na casa 12. Então, também tem alguma coisa a ver também. Né? Não, respondeu. Eu queria depois, pai Oscar, assim, em off, você fazer meu mapa astral. Tá. Eu já fiz, mas faço de novo. Não, para poder escrever ele, assim, detalhado. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Oi, Ilma. Oi, beijo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tô olhando aqui, pai Oscar. A Camila tá querendo que você fale um pouquinho do significado dos planetas e casas. Eu vou falar. A Adriana pediu primeiro. Peraí, só um instantinho, pai Oscar, antes de você falar, é porque estão postando também comentário. Adriana, você quer perguntar? Não, a Adriana, acho que é a Adriana mesmo. A Adriana pediu para me perguntar. Por isso, astrólogo médium é melhor? Não entendi a pergunta. Dependendo do astrólogo, pode ajudar ou piorar, né? Assim como o médium. Por isso, o astrólogo médium é melhor? O médium, você sabe que ele tem a percepção, né? A ajuda dos elementos água lá, por exemplo, Nostradamus, ele era astrólogo, a mediunidade dele fazia muito mais do que os mapas que ele fazia, né? Então, é claro que o astrólogo com a mediunidade, ele vê muito além do que o astrólogo que vê só com a técnica. Entendeu? Entendi. Tem mais Agora é a Camila. A Camila pediu para me te perguntar, né? Porque antes foi a Adriana. Fala um pouquinho do significado dos planetas e das casas. Então, vai ser rápido, né? Porque são 12 e 24. Então, a casa 1 é a casa principal da nossa personalidade, é a casa do nascimento. Casa 2 é a casa dos nossos autoestima, bens materiais, dinheiro. Casa 3 é a casa da comunicação, da nossa relação com as pessoas. Casa 4 é a casa da nossa família. Tanto a família como você nasce, como a família que você cria, que você vive nela. Casa 5 é a casa da criatividade, casa de leão. Casa 6 é a casa do trabalho, casa de virgem. Casa 7 é a casa de Libra, a casa dos amigos e dos inimigos, e da justiça. Casa 8 é a casa de escorpião, é a casa da morte. Morte aí em todo sentido, né? Tem que, só resumindo, é a casa da renascimento também. Casa 9 é a nossa expansão fora do meio que a gente vive, as novidades, casa das novidades, né? Do desconhecido, vamos dizer assim. Casa 10 é a casa da nossa profissão, do nosso status social. Casa 11, que é a casa de Aquário, é a casa das atividades fora do nosso trabalho, dos amigos, do sindicato, etc, etc. Casa 12 é a casa da nossa espiritualidade, né? O pessoal da ordem que eu fiz
mapa, que eu pedi para fazer alguma leitura, sempre tem planeta, a maioria tem planeta na 12, ou alguma coisa com relação com a casa 12, que é a nossa vida espiritual, refletida mais na casa 12, que é a casa de Netuno. Significado das casas e dos planetas, é isso? Os planetas? É casa e planeta? É isso, Camila? Ela falou planeta Casa de e cá. Isso, planeta. planeta. Isso, é casa e planeta. Isso. Cada planeta está ligado a uma casa, ele é semelhante à casa. Por exemplo, Marte é ligado à casa 1, que é a nossa personalidade, a nossa ambição na vida é Marte. Casa 2, que é a casa de Touro, é Vênus, né? Por isso que se diz que Touro é vaidoso, né? É ciumento, com Vênus. Casa 3, que é a casa de Gêmeos, é regido por Mercúrio, fofoqueiro. Casa 4, que é a casa de Câncer, é regido pela Lua, né? Que é a família, a nossa emoção, a nossa percepção. Casa 6, que é a casa de Leão, que são os metidos da besta, é regida pelo Sol, né? Brincadeira. Mas é a nossa personalidade firmada, que é o Sol, é o principal planeta da nossa personalidade. Casa 5, né? Casa 5, que é a de Leão. Casa 6, que é a casa de Virgem, Mercúrio também. Aí já não é mais com a comunicação, é mais com o trabalho, com lidar com os detalhes, e etc, etc. Casa 7, que é a casa de Libra, é regido por Vênus também, que é mesmo de Touro, né? As nossas relações, etc, etc. A casa 8, que é a casa de Escorpião, é regida por Plutão. Plutão tem um significado parecido com o Escorpião, nessa transformação toda que está vendo no planeta. Plutão tem a ver com ela. Ele vem para fazer uma... Quando ele passa limpando, tá? O limpa-trilho. E casa 9, que é a casa de Sagitário, é regida por Júpiter, né? Júpiter é assim, o planeta da expansão. E às vezes a pessoa traz a irresponsabilidade. As pessoas que gostam de julgar, por exemplo, usam muito o lado do Júpiter. Casa 10, que é a casa de Capricórnio, é regido por Saturno, que eu te falei que é o planeta da profissão. Então, Saturno está ligado à nossa profissão. A casa 11, o planeta da casa 11 é o Urano, né? Urano é um planeta que faz a gente tomar decisões assim, daqueles flashes que se vem na sua cabeça, você toma aquelas decisões assim, rápidas. Ele faz acontecer as coisas rápido. Por exemplo, ele é o regente dessa era que a gente está entrando de Aquário agora, vê que as coisas estão acontecendo tudo rápido. A tecnologia muda toda hora, os países mudam toda hora, a política muda toda hora. O Urano vai ficar regendo esses 2000 anos aí pela frente. E a casa 12, que é a casa de Peixes, é regido por Netuno. Netuno é o planeta da intuição. Ele ele vai ao extremo. Ele tanto rege os gêmeos como rege os doidos, né? Alcoolismo é coisa de Netuno, mas santo também é coisa de Netuno, né? Ele vai ao extremo. Então, eu resumi o significado de cada um, mas depois eu passo tem detalhes lá para a gente passar. Quem quiser perguntar em off, a gente vê isso aí. Tá bom? Respondi, Camila? Respondeu, Camila? Respondeu sim, obrigada. Pai Oscar, o Matheus tem uma pergunta. Sim. Eu vou tentar ver se eu entendi a pergunta dele, porque ele me perguntou aqui no celular. Só um instantinho, deixa eu voltar lá. Peraí. Tá no WhatsApp, peraí. Tá me escutando, Pai Oscar? Tô. Então tá. Ele quer saber por um acaso, quando não marcar a hora exata do nascimento, o quanto interfere no mapa astral. Matheus, você quer perguntar? Matheus, acho que tá um pouco com vergonha de perguntar. Eu entendi, mas se não quiser, eu respondo. É isso aí, ele falou que é isso aí mesmo. Ele tá falando aqui para mim que é isso aqui. A hora influi, né? Que, por exemplo, o que marca o nosso data de nascimento é o ascendente.
Então, a cada hora ímpar e meia, por exemplo, 1,5, 3,5, Mas assim, 5,5. os minutos não interferem, né, pai Oscar? Vamos supor, o Matheus acho que está com uma dúvida, assim, acho que a dama-chefe não sabe mais ou menos os minutos que ele nasceu. Vamos supor que ele nasceu entre 18 e 18h30, ainda não interfere. Eu acho que foi isso, mais ou menos que... Se ele nasceu entre 18 e 18h30, que é a hora par, o ascendente, pelo menos, não estava mudando. Vai variar algumas casas, alguns planetas, mas dá para ver, assim, uns 50% da realidade. Agora, se ele nascer não sabe, entre 5h30 ou 5 horas, não sabe se é 5, horário ímpar, e meia, aí fica mais difícil, que aí erra o ascendente e fica mais complicado para fazer uma aproximação. Entendi. Na verdade, o ascendente ele é contado de meia e meia hora, é isso? Ele muda não, a cada 1h30 ele muda. A cada 2h30 ele muda, só que sendo horário ímpar. Por exemplo, 1h30, 3h30, 5h30, é o horário que ele muda. Ele pode mudar 5 minutos antes ou depois. Ele pode mudar 5h25 ou 5h35. Depois, então, o Matheus vai mandar o horário dele aqui para nós, para você falar o ascendente dele. Tá. Tá bom, Matheus? Deixa eu só testar aqui, eu não falei antes que eu acho que o meu microfone tá funcionando, então. Aí, Matheus. Eu achei que o meu microfone não funcionava. Matheus, é você que está sem horário de nascimento? Não, eu tenho meu horário. Isso aí era uma questão de dúvida mesmo. Que minha irmã é a doida. Já ia puxão de orelha nascida. Pensei que ele esqueceu de anotar. Não, isso era uma questão de dúvida corriqueira. Achei que era você. Achei que você não sabia, pelo que você falou, achei que você não sabia a hora que você nasceu. Não, se eu não me engano, eu nasci 11h30 da manhã. Algo assim. Mas a dúvida deve ser aí mesmo. Não. Você nasceu num horário que realmente pode ser... Você tem 2 ascendentes prováveis que nasceu exatamente. Se você nasceu 11h30, realmente, tem que olhar, fazer um cálculo bem profundo para não errar. É exatamente ali que ele muda. Minha mãe apareceu aí. Mas é isso aí, obrigado, Oscar. A Cíntia está reclamando que ela é uma mãe atenta. Ela sabe a hora que o Matheus nasceu. Foi um erro de comunicação do Matheus comigo aqui no WhatsApp. Pois é. Fala para bater nele aí. Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia, falando para você falar um pouquinho da astrologia. Como é que a astrologia será usada na Irmandade? Olha, a astrologia será usada na Irmandade como um autoconhecimento e cura, né? Então, assim como, por exemplo, os trabalhos xamânicos trabalham com os 4 elementos, a gira trabalha com os 4 elementos, pode ser um ponto de apoio. Por exemplo, os médios, né? Pode ter alguma orientação através do mapa astral. Como vai ser, só os irmãos que vão dizer, mas eu imagino que tem alguma coisa mais ou menos a ver com isso. Entendeu? Buscar o nosso equilíbrio, que é o que a gente precisa. Né? Não falta a gente desequilibrada lá. O que mais? O Vinícius está perguntando, o Lorenzo nasceu às 21h03. Quem anotou isso foi a enfermeira. Por que não foi 21h02 ou 21h04? 21h03, quem anotou foi a enfermeira. Então, isso é só para poder explicar que as enfermeiras interferem mais na nossa vida do que a gente imagina. Ah, sim. Porque eu não sei porque que é a enfermeira que marca, né? Normalmente o médico deixa tudo para a enfermeira fazer, né, Raquel? Fica a dica para os próximos partos aí, ó. Né? Eu coloquei meu ex-marido para olhar o horário e confirmar. É porque é a hora, enquanto o médico está ocupado com o paciente, né? A enfermeira olha no relógio na hora e anota já, porque senão vai Ela perder. sempre está ali por perto, né? A enfermeira está ali por perto do nascimento, né? Ela que fica responsável por olhar no relógio e anotar a hora.
Aí é a hora exata, por isso que tá isso aí, 9h03, o Vinícius. Atualmente os médicos dão a hora certinha. Antigamente era 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, meia hora a mais. Capaz que não tinha enfermeira antes. Outros tem relógio, era assim. Pode ser também. Os partos feitos em casa também. Tinha gente que era registrada uns dias depois, aí colocava outro dia, né? Dia de nascimento. Tem mais. A Pai Oscar, a Clarice quer fazer uma pergunta a respeito, por que os nascimentos em 5 de janeiro, 19 de março, 31 de maio, 12 de agosto e 24 de outubro são considerados diferentes no zodíaco? Olha, eu sinceramente eu nunca vi falar isso. Posso até ter, eu nunca vi falar, não. Também não. Nunca vi, não. Vou ficar devendo essa, Clarice. O Anderson quer fazer uma pergunta. Sim, fala de Noel. Boa noite, Oscar. Opa, boa noite, mano. Bem-vindo, meu querido. Muito bom. Tô indo bem. Oscar, hoje, praticamente todas as instituições espirituais que têm um caráter universalista ou caminham para uma dimensão universalista, e até outras instituições que estão olhando para o planeta de uma maneira diferente, usam muito algumas expressões que se tornaram corriqueiras. Por exemplo, transição planetária, terra regenerada. Né? Ambas as expressões, na verdade, vieram de um conteúdo espiritual anterior. Por exemplo, terra regenerada, ela se populariza em Kardec. E transição planetária, a gente vai ouvir isso e ler isso muito antes, inclusive até do próprio Kardec. A minha pergunta para você, ela caminha mais nessa direção. A astrologia, na perspectiva da ordem, quando ela olha para a transição planetária, quando ela olha para a Terra regenerada, né? Ela quer dar que sinal? Ela quer mostrar o quê? O que ela está querendo revelar? Sim. A Terra regenerada é exatamente a entrada da era de Aquário, né? Que vai ser uma mudança a cada 2000 anos, tem uma mudança no planeta. Então, cada 2000 anos tem um signo fazendo essa regência. Quando Jesus veio, foi a era do amor, pregar o amor, o pessoal aqui estava meio desorientado. Então, foi a era de peixes, do ano que ele nasceu até o ano, arredondando, vai dar do ano 2155, se for na matemática certinha, para a era de Aquário concretizar. Mas a gente sabe que ela já começou, porque a transição, né? 2000 anos, as energias de peixe já está misturando com a energia de Aquário, né? Quando chegar em 2155, vai ter energia de Aquário pura. Então, na astrologia, a Terra regenerada é exatamente isso, a era de Aquário. Mas esses 2155 anos que tem pela frente vai ser uma mudança total na Terra, das mentes das pessoas, né? Por isso já começou vai começar a varrer os espíritos que não têm condições de acompanhar essa era de Aquário, que Aquário vem mudando tudo rapidamente, né? E essa transição planetária, da maneira que a astrologia vê, cada era tem um planeta regendo. Por exemplo, essa era de peixe foi regida por Netuno, despertar o povo para a espiritualidade. E a era de Aquário vai ser regida por Urano, né? Dar aquele safanão na nuca do cara para ele mudar. Ô, rapaz, muda logo, já acorda, né? Era de Aquário vem a astrologia desse jeito. Respondi? Respondeu. Posso colocar uma segunda questão para saber a sua opinião? Com certeza. Veja, quando você fez o histórico da astrologia, no começo da sua fala, mostrando o ápice, a descida, a perseguição e assim por diante, nós sabemos que a astrologia
é, de fato, a primeira grande interpretação organizada do mundo e do cosmos, né? Nenhuma outra forma de compreensão e interpretação da realidade tem a idade que tem a astrologia, e somente pessoas muito bem educadas, muito bem formadas no passado tinham acesso às ferramentas da astrologia para ler, entender a realidade. Nós estamos vendo hoje, então, né, depois de passarmos pelo tempo do positivismo, passarmos pelo tempo da ciência instrumental, pelo capitalismo extremamente violento, onde só o ter, só o possuir é que manda, nós estamos percebendo um número muito grande de pessoas se interessando por astrologia. Nós voltamos, a humanidade voltou a se preocupar com a astrologia, a querer saber de astrologia. Lugares, instituições, pessoas, povos, profissões que antes não davam nenhuma importância ou praticamente não ligavam para a astrologia, hoje param para ouvir, param para perguntar. Você acha que essa preocupação que o mundo está vivendo com a astrologia hoje é uma forma de crescimento espiritual da humanidade? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que essa procura tão intensa, primeiro pela mídia, né, que promete coisas assim mirabolantes para as pessoas, né? E eu acho que essa procura, por exemplo, você falou, né, a ciência, como diz o pensador Spencer lá, realmente ele falou, todo conhecimento, a ciência é um conhecimento organizado, né? Então a astrologia é um conhecimento organizado, então considera-se ciência. E eu acho que essa procura não é tanto assim pelo lado espiritual. Tem também que a espiritualidade está muito sendo despertada nessa entrada de era de Aquário. Então, as duas coisas, existe o lado espiritual e existe a propaganda, né, a mídia, né? Você entra na internet, tem hora que a gente até ri, né? Pessoas lá um menino de 18 anos dando título para ela de sacerdotisa, atendendo não sei o que lá como sacerdotisa. Então, vê muitas coisas. E as pessoas, como nessa carência espiritual que as pessoas têm, eles buscam alguém para salvar, algum salvador da vida dele. Então, acho que tem as duas coisas atuando aí. Certo? Obrigado, Oscar. Respondeu? Nada. Respondeu. Pai Oscar, a Jaqueline quer fazer uma pergunta. Já que você quer perguntar, porque esse termo eu desconheço a pronúncia. Oscar, você já ouviu falar em cúspide? Tipo uma data que é na transição, não sei o quê. O que é esse negócio de cúspide? O que significa isso? Sim, vamos supor, tem o planeta, o signo de Áries, depois dele vem qual? Touro, não é isso? Então, a divisa ali entre as casas, onde termina o Áries e onde começa o Touro, é a cúspide entre esses dois signos. Agora, a casa, às vezes, a casa passa ali entre a casa 2, por exemplo, começa entre Áries, e vamos supor que a pessoa é ascendente em Áries, melhor assim. Então, o Áries está na casa 1. O Touro, que é o signo seguinte, vai estar na casa 2. A casa 2 começa com um traço entre a casa 1 e a casa 2. Então, a divisa das casas ali é que chama de cúspide. Naquela casa, a pessoa pega um pouquinho da energia de Áries e da energia de Touro, né? Pega um pouquinho da energia das duas casas. Se tiver um planeta ali no final de Áries e já quase chegando em Touro, um Saturno ali, a pessoa vai sentir um pouquinho dessa energia dela na casa 1, que influi na personalidade dela, e na casa 2, que autoestima, os bens materiais. Então, essas duas energias vão ficar borbulhando ali na pessoa. Vai ver essas duas energias. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa que nasceu no dia dessa transição, ela carrega essas duas energias. Era isso que eu queria saber. Aí, quando você faz o mapa, que você traça a casa ali, você vê onde começa, onde está a cúspide.
É onde começa uma casa. Certo? O Roberto Pai Oscar quer fazer uma pergunta. Pode Escorpião perguntar, rosa. Robertinho. Agora é escorpião rosa. Rosa, Oscar. Pô. Brincadeira. Agora eu pensei que estavam com preconceito, que disseram escorpião preto. Mas aí já ia dizer que isso era racismo. Pois é, agora você vai me chamar de preconceituoso, a mesma coisa, né? Só mudou a cor. Oscar, o que originou nos zodíacos aquela história de que apareceu um signo logo após Escorpião, ou no meio de Escorpião, que foi o signo da serpente? O que isso? Sei. É o Serpentário. Só podia ser tu, não? Olha, até congelou o cara. Só podia ser uma pergunta do Roberto. Olha aí, congelou-se da boca. Oh, meu Deus do céu. O cara ficou calado a palestra inteira. Na hora que ele entrou, congelou as telas tudinho. Ah. É a força do escorpião. Toma! Ele não mandou a gente ir pro pântano? Isso mesmo. Tem vergonha. Falou que era pântano. Ele vai ver pântano. Vou fazer ele comer o pântano. O pântano é o canceriano. O câncer é do caranguejo. O caranguejo está no pântano. Não vem com essa que não é escorpião, não. Falciane! Na terra, né? Exatamente. Veio querer queimar o escorpião, esse Falciane. Falciane! Ô, escorpião, o caranguejo está no mar. No mangue. Não, senhor, no mangue. No mangue tem um monte de riquezas lá também, não é só isso, não. E a maior riqueza é o caranguejo, sim, senhor. Eu vi pessoalmente. Vários, milhares. Caranguejo. Ei, Carlos, eu sou da terra do caranguejo. Pois é. Fala aí para ele a verdade sobre o caranguejo lá no mangue. O siri é que fica no mar. Então eu sou o siri, tá então. Vendo? Tá o siri, então. Quer apoiar o Falciane, se deu mal também. Eu sou o siri. Vou fazer uma casquinha de siri, então. Gente, o Pai Oscar desapareceu mesmo. Foi tragado pelo pântano. Sabe o que acontece? Lá na casa dele tem a bebida do Lego, aí a bebida sagrada. Então eu não sei o que aconteceu. Tá vendo? É uma mistura de eclipse e bebida do Lego. Mexe o escorpião para ver. Só o veneno. Veneno cor-de-rosa. Não, aí também não generaliza. Alguns venenos são pretos, meio louros. Não, nós temos que... Ah, eu ia falar besteira. Fala em off depois. Fala, Robertinho. Não, politicamente... O horário já permite, Roberto. Politicamente incorreto que eu ia falar. Fala! Aí eu voltou. Aí eu vou conseguir jogar. Ilma, você tá aí? Tá no mangue. Diz para ele que eu desisto da minha pergunta, para ele voltar. Você vai ter que fazer essa pergunta só no privado. Caio, o que aconteceu? Tem que explicar aí, pô. O Pai Oscar foi abduzido.
Não aguentou a força do escorpião, não aguentou a força do escorpião. Chora, Viola, chora. Mas, a resposta rapidinho, Roberto. Ó, Giovana, ele aguenta a força do escorpião, sim. Tá ouvindo aí? Posso falar? Pode falar sim, estou ouvindo. Então, aquela constelação Ofiuco ou Sempertalho, ela, antes de Cristo, já tinham descoberto ela, pelo aqueles astrônomos lá. E Ptolomeu fala dessa constelação nos livros dele, quando ele escreveu o livro no ano 100, cento e pouco depois de Cristo. Quer dizer, no primeiro século depois de Cristo, ele escreveu isso. Então, essa constelação, ela, pela posição dela, não tem influência no zodíaco. Tem uma ligação lá, uma horizontal com vertical, que eu não entendo de astronomia. Então, no início desse século, em 2006, 2007, por aí, só uma onda que tem 13 signos, a astrologia está errada, mas eles não sabiam que há mais de 2000 anos já se conhecia essa constelação aí, serpentária. E ela, segundo os astrônomos e astrólogos, ela não faz parte do zodíaco, não. Entendeu? Beleza. É isso aí. Obrigado, chefia. Nada, mano. Nós agora já não tem mais nenhuma pergunta para Oscar. Eu queria só, antes do senhor fazer o encerramento, falar sobre o nosso, tem a descrição da programação remota para todos aqueles que ainda não viram, né? Lá no WhatsApp da Irmandade tem a descrição da programação remota da casa, né? Dos trabalhos que estão acontecendo remotos. Então, assim, aqueles que tiverem alguma dúvida, né, dos trabalhos que estão acontecendo agora na casa, na verdade, os trabalhos de interação o nosso café com prosa, aos domingos, o atendimento fraterno à distância também, que pode ser uma opção, aquele trabalhador que quiser pode solicitar com os trabalhadores que estão disponíveis, e a Boa Nova, que são com os 3 trabalhadores, a Dina, a Raquel e o Vinícius. Então, para essas 2 atividades, tem que procurar os coordenadores no privado. Esse é o recado que eu estou dando agora. Gabriela, deixa eu só complementar com uma informação, que a Yasmin conseguiu colocar permanente essas informações. Basta que você clique lá nos dados do grupo e você vai ver essas informações. Então, se você clicar lá em dados, aí vai ter uma descrição, a programação está lá. Certo? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Você quer falar mais alguma coisa, Oscar? Não, agradecer a todo mundo aí e aguardar o Roberto domingo com a segunda parte do Roberto do próximo domingo. Tá? Na verdade, no próximo domingo está programado uma outra coisa, tá, Oscar? A gente vai divulgar essa semana, mas a gente já pode adiantar. Na semana que vem eu e o Vinícius vamos fazer uma participação aqui no Café com Prosa. A gente vai falar sobre grupos de leitura e a gente vai dar umas dicas bem legais aí para a gente formar grupos de leitura e fazer tudo isso remotamente, em segurança, como tem que ser. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema. Beleza. Muito obrigado. Tá bom? Ótimo. E aí vai ter uma surpresa no domingo que vem também, uma surpresa junina. Vamos falar durante a semana no WhatsApp. Tá bom, beleza. Outra surpresa. Valeu. Outras brincadeiras. Isso. Gente, eu agradeço a todo mundo, né, Gabriela, o Roberto, a Yasmin não conseguiu ficar hoje. A gente agradece a presença de todos vocês, a gente espera que vocês tenham, enfim, gostado e interagido, enfim, participar daqueles que gostam, podem, e esperamos que todos possam estar conosco na semana que vem.
Obrigado. Obrigado também a todos. Obrigado. Que a gente possa ter uma boa semana que está iniciando amanhã. Obrigado. Boa noite a todos, foi muito bom, muito divertido, alto astral. Fiquem com Deus. Boa noite. No coração de todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.